Pessoal, eu sou o Rafael, estou aqui para mais uma IFM Talks, dessa vez com o Oscar Torres, da UVC Tech. E antes dele se apresentar, deixa eu falar um pouquinho da comunidade IFM, nossa comunidade que é focada em profissionais de manutenção em IFM, né? Com o objetivo de compartilhar conteúdo, de desenvolver um network em todo mundo. Nós temos várias iniciativas, o IFM Talks é uma delas. Lá você vai ter a oportunidade de participar tanto das nossas talks, dos nossos eventos, é, fazer cursos. A gente tem cursos gratuitos com certificação para os nossos membros, tá? E em breve a gente vai ter mais uma edição do IFM Tour que vai acontecer lá em junho, ok? Então, entrem na nossa página, o link está na descrição desse episódio, é intelligenceformaintenance.com/pt-br, senão vocês vão entrar na comunidade lá da Espanha e por aí. Vocês têm a oportunidade de falar também com o pessoal da Espanha e da Inglaterra, mas eu acho que fica mais fácil o site traduzido, né? Por isso. Então, participem dessa comunidade que já ultrapassou os 900 membros, a gente está chegando quase em 1.000 membros no mundo. Então, vocês têm a oportunidade de falar com pessoas de todas as comunidades, de todas as empresas, de vários lugares que a gente tem. Tem gente da Lerhop lá, tem os super membros que ajudam também a gente com conteúdo. Então, tem muita coisa bacana para desenvolver vocês que estão na área e que querem ter um pensamento mais estratégico e sair um pouco daquela área só técnica que às vezes a gente vê na manutenção. E agora eu vou dar um tempinho e vou pedir para o Oscar se apresentar. Ele que é um profissional, trabalha há anos aí na área e trabalha com uma tecnologia incrível que ele veio contar para a gente hoje. Então, eu vou pedir para ele se apresentar um pouquinho. Oscar, seja bem-vindo e muito obrigado por aceitar Ah, nosso convite. não, obrigado. Foi um prazer muito grande estar com vocês aqui, poder divulgar um pouco dessa tecnologia aqui no Brasil, porque lá fora ela já é bastante difundida, bastante usada, mas o meu currículo eu sou engenheiro eletrônico, um professor pardal, sempre gostei de desenvolver coisas e eu estou no mercado, né, vamos falar assim, há mais de 45 anos, né, como engenheiro, tudo. Então, eu tive passagem por empresas multinacionais, empresas brasileiras, empresas estatais. Então, eu tenho um conhecimento um pouquinho de todos os lados. Já fui consumidor, hoje eu sou fabricante. Então, assim, é um chão de fábrica que eu costumo dizer que só esses longos anos aí é que realmente ensinam. Não é a cadeira da academia Sim. que vai ensinar tudo isso daí. Tá? Então, e no mundo do ultravioleta, eu estou há 4 anos, um pouco antes da pandemia, e eu não sei se agora é a hora de falar disso, né, Rafa, mas eu já Pode ficar à vontade. estava, eu já estava procurando alguma coisa no mercado da saúde que eu pudesse agregar algum valor com o conhecimento da engenharia eletrônica, da fotônica principalmente, né, que eu me liguei por conta de algumas coisas que eu já tinha visto nos Estados Unidos e que eu via que aqui no Brasil não era aplicável e que a Uhum. gente poderia fazer uma diferença. E aí veio a pandemia. Aí veio a pandemia, eu falei, poxa, a gente pode ajudar bastante com essa tecnologia, que ela é muito eficiente. Ela, vamos dizer assim, ela conserta certos erros, mas isso Uhum. aí a gente vai falando ao longo da nossa conversa aqui, a gente vai evoluindo, tá bom? Perfeito. Hoje a gente está aqui para falar da qualidade do ar interno e higienização UVC, usando essa tecnologia que o Oscar vai falar um pouquinho para a gente, pessoal. Então, para começar a nossa conversa, Oscar, eu vou te pedir para explicar como é que funciona o UVC, o que ele é, e para falar também um pouquinho na questão dos laudos e das comprovações científicas que tem para quem fica naquela de, isso aí não funciona. Não, tem comprovação. Então, eu vou te pedir para falar um pouquinho como ela funciona e as comprovações que tem por trás. Legal, Rafa. Eu só tenho a agradecer, porque o que eu mais tenho feito ultimamente é investindo todo o meu tempo em disseminar um pouco dessa tecnologia, que aqui no Brasil, infelizmente, pouca gente conhece. Pouca Sim. gente até que deveria conhecer bastante, né? Por causa dos Uhum. benefícios, é muito pouco conhecida. Mas a tecnologia, ela usa três pernas do conhecimento, né? Ela tem a biologia, nós temos a física, tá? Uhum. E, e toda a parte mecânica. Então, você tem física, biologia e química, tá?
Uhum. Por quê? Por que física? Porque nós estamos falando de uma radiação que se propaga no espaço, tá? Que é a Sim. minha praia, porque eu sou eletrônico, mas sou telecomunicações. Boa. Foi lá de telecom que eu vim. Depois nós vamos falar de química, porque nós estamos falando de reações químicas que acontecem, são reações fotoquímicas, né? São Sim. reações que os fótons que são provocados pela luz provocam uma cadeia de moléculas no caso que a gente vai trabalhar na desinfecção, é do DNA e do RNA dos micro-organismos, tá? E nós falamos da química, da física e da Biologia. biologia. Biologia porque eu tive que ir atrás da estrutura, conhecer voltar para o banco da escola e conhecer um pouquinho, voltar, né, ao conhecimento do que é o DNA, do que como ele é feito, como é que ele se replica e todas essas coisas para poder entender como que uma luz, né, que é Aham. invisível, ou seja, é uma radiação Sim. eletromagnética que produz uma energia que vai fazer uma reação química numa parte orgânica. Então, tem Exato. essas três componentes. Então, o ultravioleta ele é altamente eficiente porque ele impede a capacidade de replicação dos micro-organismos, fazendo com que, mudando a composição química do RNA e do DNA. Na Uhum. verdade, Hum. ele rompe a cadeia de hidrogênio que liga a timina com a adenina. Tá? Então, ele Sim. rompendo ali, a fita abre e impede a replicação. E no RNA, ele junta as uracilas, né? O RNA é uma fita simples, mas nós temos ali uma Isso. proteína chamada uracila, que ela se une e lá na frente o processo de replicação da fita ele não ocorre por conta dessa junção que é muito mais forte. Essa é a Legal. tecnologia do ultravioleta, tá? Ela é utilizada, pasmem, desde 1887, mas foi em 1930 que na Filadélfia se conseguiu erradicar um surto de sarampo numa escola pública da Filadélfia. Os Legal. pesquisadores americanos e eles perceberam que as escolas que utilizavam luz ultravioleta virada para o teto, eles conseguiram conter muito mais o surto de sarampo do que nas outras escolas que não tinham. E aí eles começaram a desenvolver mais o ultravioleta. Hum. E mesmo nos Estados Unidos, com todas essas pesquisas, foi somente em 2003 que o CDC autorizou e recomendou o uso do ultravioleta como um método, tá, adjuvante à limpeza que era feita antigamente, que é como no Brasil é feita hoje, que Uhum. era somente um processo químico, né, limpeza manual com produtos químicos e pano, aquelas coisas todas. Sim. Sim. Então, isso foi em 2003. Então, hoje nos Uhum. Estados Unidos e na Europa também, a Europa também tem uma norma específica para ultravioleta no processo de desinfecção de ambientes. Nós estamos falando de 20 anos atrás, né, Ana? 20 E anos. os Estados Unidos já usa isso Mas com fala muita frequência. diferente, que senão a gente se sente velho. Oi? Mas fala diferente, porque senão a gente se sente velho. Eu lembro de 2003. Mas Bom, volta lá, não quero atrapalhar. então, mas em Volta lá para os 2003, órgãos reguladores. o CDC, que é um órgão regulador muito crítico americano, ele recomenda Sim. o uso do ultravioleta. Tanto é que na pandemia agora que nós tivemos, os estoques de lâmpada nos Estados Unidos se esgotaram. Eu tive muita dificuldade para ver essas coisas acontecerem agora na pandemia, porque não tinha lâmpada para comprar. E eu estava no meio do meu desenvolvimento aqui no Brasil, né? Então, Uhum. foi assim bem interessante. Agora, no Brasil apareceu um monte de coisa ruim também, né? Sim. Nós tivemos dispositivos sendo vendidos no Mercado Livre, em qualquer lojinha aí, um abajurzinho de luz ultravioleta. Gente, se aquilo realmente for ultravioleta, vai fazer muito mal. Agora, Sim. se não for, o que que é? É um engano. Então, o próprio Inmetro, os IPPs no Brasil, como o CPQD em Campinas, que inclusive é onde eu também me apoio nas minhas pesquisas, eu tenho um apoio do CPQD lá de Campinas,
na área de fotônica, e eu Aham. faço hoje a UVCTEC faz parte do Cisfóton. O Cisfóton é um órgão no Brasil que trabalha tecnologias da luz e está pendurado no Ministério da Ciência e Tecnologia. Uhum. Então, eu Uhum. faço parte desse grupo, é um grupo bastante grande, bem legal. E todo mundo estava muito preocupado com isso, porque, poxa, esse povo está usando sem qualquer critério, né? Então, não é bom isso. E aí vem aquela coisa, né? Ah, não funciona. Pô, não funciona por quê? Porque, como eu disse, esse é um processo muito técnico. Você tem que É. entender para poder usar. Então, você tem que saber química, física e biologia, ver como é que você vai aplicar isso para poder ser que ele seja eficiente. Eu não sei se cabe falar agora aqui, mas assim, os micro-organismos, isso é curiosidade, tá? Cada Ah, micro-organismo, cada micro-organismo que a gente tem nos ambientes, que a gente frequenta, eles têm cada ambiente tem uma colonização patogênica diferente. Um hospital é uma isso. coisa, um salão de beleza terrível, né? O negócio é feio lá. Eu E sei. você tem o pet shop, todos os Quartos ambientes de por onde a gente hotel, circula. um Quarto de quarto de hotel, hotel, aquele cheiro quarto de mofo que muitas vezes a é, gente sente, né? eu Aquilo é trabalhei numa área fungo. similar, Oscar, eu trabalhei numa área similar também, que eu não quero entrar muito em detalhe, mas a gente atendia muito motel, por exemplo, por causa da limpeza. Porque o grande diferencial que eu vejo, que é importante explicar para o pessoal, é que eu quando trabalhava nessa área, eu pensava assim: "Legal, como você falou, você faz uma limpeza mecânica", como foi que você falou que hoje o pessoal trabalha nessa limpeza mecânica, passa pano, mas e o ar? O que que limpa o ar? Não tem pano no ar. Então a gente tem que trabalhar com uma tecnologia. E aí é onde entra a tecnologia como o UVC. Então essa é a importância dele, né. Claro, ele também trabalha na superfície, isso é importante ter bem claro, né. Mas o que o outro não faz trabalhar no ar, o UVC faz, ele faz os 2, hein. Sim. Olha, vamos falar da limpeza de superfície, só para um artigo científico publicado na Nature, se não me engano, eles demonstram por vários estudos que fizeram em ambientes diferentes que 50% das superfícies que estão limpas em unidades de saúde, era nos Estados Unidos, né, que foi feito, não são propriamente limpas. E isso faz com que a probabilidade de que uma próxima pessoa que adentra aquele ambiente contraia uma doença infecciosa por simples passamão ou alguma outra coisa, Uhum. era de 50%. Então, é bastante interessante. Eu tenho alguns números bem interessantes, inclusive de Brasil, tá? Por Em favor. termos de infecção hospitalar, que não chama mais infecção hospitalar, hoje se chama IRAS, né? IRAS é intercorrência relacionada a atendimento à saúde. Bonito para se chamar É a infecção mesma coisa. hospitalar. É a mesma Infecção coisa. hospitalar. Mas você já ouviu falar assim, aí o médico vai dar notícia para a família, né? Olha, infelizmente ele morreu de uma intercorrência no centro cirúrgico. Que é Muitas, diferente, muitas. que ninguém entende, né. Então isso ocorre. Bom, mas Tem vamos uma questão lá. política, mas vamos lá. É, o ar que você falou, hoje em dia é uma grande preocupação nos Estados Unidos, inclusive está tendo muitos eventos nos Estados Unidos inteiro. Existe até um roadshow rodando lá, onde o IUVA, que é o Instituto de Ultravioleta, Instituto Uhum. Internacional de Ultravioleta, eles promovem esse roadshow com a qualidade do ar. Inclusive a SHER, que é aquela entidade americana que cuida de ar-condicionado, em Uhum. políticas de renovação de ar, essas coisas, eles estão Sim, bastante envolvidos nisso. O ar-condicionado hoje é um grande vetor de doenças contagiosas, né? Então, por quê? Porque ele não é propriamente desinfetado. Aliás, não é quase nada. Então, o que se está sim. se fazendo hoje? Está se colocando sistemas de ultravioleta dentro dos dutos de ar-condicionado, dentro dos dutos. E também no fancóio, lá na serpentina lá da Uhum, uhum. máquina, eles estão colocando isso. Isso é muito bom, porque, primeiro, você faz a desinfecção do ar que você está retirando antes de chegar lá no fancóio, e Uhum. no Fancoil, você tendo essa lâmpada lá, você impede um pouco a criação de fungos na própria serpentina.
o que melhora o rendimento do sistema de ar-condicionado, porque ele não vai entupir. Eu não sei se você já viu uma Uhum. serpentina de ar-condicionado depois de um certo tempo, aquilo parece uma colmeia de abelha, né? Fica tudo Aham. cheio, tem que lavar Sim. e tal. Isso, e o ultravioleta impede que isso, não impede Aconteça. totalmente, mas vai Mas acontecer ela num reduz a prazo formação. muito, reduz a formação, o tempo de manutenção daquilo aumenta, você tem um rendimento do sistema de ar-condicionado muito maior, menos força do motor para empurrar o ar, porque vai estar menos obstruído, você tem economia de energia elétrica. Então, você vai somando tudo isso e vem de encontro àquelas políticas de ESG que todo mundo está falando hoje, né? De Sim, sustentabilidade e sim, tal. sim, sim, Então, sim. você acaba usando ultravioleta, através de um monte de coisas que são intangíveis, né? Você chega lá na economia de energia elétrica. Então, Sim, e dentro de um hospital, se você faz uma limpeza do sistema de ar circulante dentro do hotel, a probabilidade de você transmitir uma doença contagiosa pelo sistema de ar-condicionado minimiza bastante. Não é impossível, mas minimiza bastante. Então, o perfeito. ultravioleta, você consegue fazer muita coisa com ele. E você Sim, fazendo limpeza dos ambientes com uma máquina que você vai fazer a limpeza da superfície, você acaba fazendo a do ar também, como você falou. Não tem como a gente esfregar o ar, né? Então, exato. você quando coloca ali, é uma radiação, ela como se fosse uma radiação de uma estação de televisão, né? Ela irradia como se fosse uma mexerica, né? Em todos os sentidos. Então, aquilo pega Sim, o sim, ar também, até chegar nas superfícies. É uma perfeito. tecnologia fantástica. Infelizmente, eu assim fico triste de ver por que que no Brasil somos tão céticos no uso dessa tecnologia. Eu acho que a gente é cético no uso dessa e outras a gente deixa passar E muito outra, rápido. Mas vamos lá, a gente tem que conviver com isso. Aí, Oscar, uma outra coisa que eu queria te perguntar é porque, assim, estava até falando dos benefícios, mas antes de falar disso, eu queria ver se tu consegue me ajudar a explicar para o pessoal um conteúdo que eu estava vendo aqui, que ele fala sobre a síndrome dos edifícios doentes, né? Que seriam edifícios com já um grau grande de infecção, vamos dizer assim, de colônias, não sei como é que seria o termo certo, e aí tu vai me ajudar. E qual é o papel colonizações que o VC patogênicas. e como é que o VC entra nesse papel? Porque, assim, isso, é, principalmente hoje com... Não sei se o retrofit entraria nisso, mas, assim, a gente pega prédios muito antigos e está readequando ele para uma modernidade. Mas não é só a estrutura que a gente tem que pensar, né? Tem outra coisa ali que está antiga nele também. Sim. Onde que a gente entra nisso? Trabalhando junto com as empresas de ar-condicionado, projetando sistemas, né, vamos dizer assim, um tailor-made para esses sistemas de ar-condicionado desses edifícios doentes, para fazer com que a circulação do ar, pelo menos a circulação do ar, ela se torne muito mais, vamos dizer, limpa, né, do que ela estava sendo anteriormente, porque não sei se o pessoal já deve ter visto, o pessoal da FM vê muito disso. O que tem de sujeira dentro de um duto de ar-condicionado, que antigamente, eu não sei se ainda tem, aqueles robozinhos que o pessoal punha dentro da linha, ele ia limpando, mas aqueles panos, né? E aquilo Aham, joga tudo para frente, etc. Limpa um pouco, mas não limpa muito. Que é o sim. caso do fungo que você falou dos hotéis. É muito comum você não ir num hotel do litoral, você entrar no quarto porque ele está desocupado há algum tempo, você sente aquele cheiro de mofo. Aquilo é fungo. E aquilo, se Sim. respirado, não faz bem para a saúde, aquilo faz mal, né? Nós temos uns fungos aí que são comuns nos sistemas de ar-condicionado, chamado aspergillus. Ele pode Uhum, não fazer nada, mas ele também, para um cara que tem uma sensibilidade, uma parte imunológica mais sensível, o aspergillus pode fazer muito mal para ele, né? sim. Existem até estudos sérios que o aspergillus pode chegar até o óbito. Então, é, enfim, é uma forma de você Sim, sim. cuidar desses edifícios inteligentes, colocando sistemas de ultravioleta no sistema de ar-condicionado. Sim. O E Einstein, em quando a São gente... Paulo, usa, tá? Usa Sim. um sistema no fan coil, eles usam lâmpadas de ultravioleta. E quando a gente pensa ali que você estava falando dos hotéis, ok, pode ser que não tenha esse problema todo, mas se você pensar já numa pessoa que tem rinite, a experiência do cara tá acabada.
Então, e hotel de litoral, normalmente, o que que é? Tem um hotel que é para passar, simplesmente por questão de trabalho, vai dar uma passada rápida, mas a gente também tem aqueles que é para tirar férias, né? E aí tu vai lá tirar férias, vai ficar com uma crise de rinite. Cara, vai ser a pior experiência da vida da pessoa, ela vai cheirar, ela vai reclamar, ela vai dizer que tem um cheiro ruim e vai reduzir uma pontuação lá no Booking, entendeu? No No score dele, TripAdvisor. né? Então, olha só o impacto que tem a qualidade do ar em termos de experiência, em termos de resultado operacional para a empresa, né? É muito É, grande a cadeia. nós temos escola também. Olha só uma cadeia. Você tem um garoto que foi para a escola com uma gripinha, tá? Essa Uhum, gripinha passou para o coleguinha voltou para casa, o pai pegou. O pai foi trabalhar num ambiente de escritório e também o que que aconteceu? Aquilo, ele estava naquele ambiente, o que ele expele quando a gente respira é um negócio absurdo. Se você vê, existem sim, estudos que mostram o fluxo do ar que a gente solta e expira, né? É, aquilo vai para o sistema de ar-condicionado que vai se proliferar no escritório inteiro. Daí o que, que vai acontecer? Aqui, ó, muita gente vai ficar, que está com a imunidade baixa, vai pegar aquele resfriado. Aí você tem o absenteísmo. Olha, esse negócio é uma bola de neve, vai embora. Então, uhum. ele é bom na escola, ele é bom no escritório, né? Ele é bom em casa. Então, Você já se está falando de você é a qualidade do qualidade, ar, né? Ô, Oscar, deixa eu te fazer uma pergunta. Deixa eu voltar, na verdade, um pouquinho para explicar para o pessoal, talvez, antes da gente entrar nas outras questões de resultados. Só para falar para o pessoal e mostrar como é que é, eu já conheci um pouquinho, mas como é que funciona na hora que a gente tem um laudo, efetivamente, que comprova a eficácia de uma tecnologia dessa, né? Porque a UVC-Tech tem os laudos dela, esses laudos são laudos sérios, feitos através de universidade ou de laboratórios. Então, só para contar um pouquinho, pessoal, esse processo, para o pessoal entender que, tipo, isso tem uma validade científica, não é? Tipo, tem um sim. estudo que comprova tal, mas como é que eu sei que aquela empresa está me fornecendo algo de qualidade? Tem um laudo. Aquela empresa tem laudo? Como é que ele funciona? É, quando eu comecei com o negócio do ultravioleta, e eu comecei a visitar os hospitais e tal, a primeira pergunta que eles me faziam era assim, né, não sabia da tecnologia, mas assim, a primeira pergunta de qualquer pessoa dentro do hospital, você tem Anvisa? Aquele negócio já me assustava. Mas em todo lugar, tem Anvisa? E eu não tinha Anvisa, né? Não tinha. E aí eu Sim, fui procurar saber. A Anvisa também não tinha nada sobre ultravioleta. Então não havia respaldo nenhum. Mas aí sim. eu procurei uma universidade, não foi uma universidade, é uma faculdade na área da saúde. Eles têm odontologia e medicina. É na área da saúde especificamente, não tem outras disciplinas. E conversei com um professor que ele era pesquisador e responsável pela biossegurança da escola, da faculdade. Ele achou fantástico e aí nós fizemos uma pesquisa dentro da faculdade. Nós fizemos um ambiente odontológico, que é o pior ambiente que se possa ter por conta do aerossol que é gerado daquele Isso. motorzinho do dentista. Uhum, Aquilo fica 72 horas no ar, para você ter ideia, né? Nós fizemos um estudo bastante grande, vamos dizer assim. Nós pegamos todo um andar de clínicas, 12 cadeiras em cada andar, 12 alunos injetando ali micro-organismo no ar, que nós fizemos uma solução que não faz mal para o ser humano, mas era uma solução com uma bactéria muito resistente. Na verdade, não era nenhuma bactéria, era uma bactéria bastante resistente ao ultravioleta, mas era uhum, por conta de estudos científicos que já existem, né? uhum, Então a gente já sabia. Então a gente poluiu aquela clínica toda. E aí nós fizemos as coletas, foi feitas as coletas em placas de Petri, tinham mais de 70 placas de Petri dentro da clínica, uma clínica uhum, era grande, mas tinha placa no teto, no chão, em cima do equipo, 70 placas. Isso foi recolhido, foi levado para o laboratório, o antes e o depois de aplicação do ultravioleta. Tá? E a redução, pelo controle que a gente tinha, a uhum. redução foi de 98,3%. Você falar
que consegue, é o que você vê muita publicidade por aí dizendo, o sistema consegue eliminar 99,9% de vírus, bactérias e fungos, tá? Pô, corre, porque isso não é verdade. Isso você consegue em laboratório, em situação controlada. Em situação clínica real, é muito difícil você sim. conseguir. Mesmo porque você tem o movimento do ar, você tem troca de ar, você tem uma série de outras coisas que, além de levar embora, traz outras. E pode Isso. trazer outros em tempos diferentes, né? Porque, como eu estava dizendo lá, e eu acabei não explicando, cada micro-organismo tem uma característica proteica diferente. Então, a quantidade de energia que você tem que jogar para romper essa proteína, que é o capsídeo dele, para atingir o Uhum. material genético, é diferente de micro-organismo para micro-organismo. Eu digo para você, é como se fosse uma digital, cada um tem um. Eles são diferentes. Você pode calcular uma média para um e para outro, mas eles são totalmente diferentes. Então, a importância de você sintonizar, e aí é que eu digo que a pessoa pergunta foi muito boa. Aonde está a certificação científica? Como que você usa? Tem que se usar com muito critério, né? Uhum. E você tem para cada ambiente uma colonização diferente. Você vai numa enfermaria de um hospital, você pode encontrar lá KPC, Pseudomonas, Cândida, né? Um monte de coisa. Ainda mais Candida auris, que a gente teve um surto no Nordeste aí que andou matando um monte de gente, né? Sim, sim. E ela é altamente resistente, é um fungo altamente resistente a fungicida. Eu diria assim, pegou, óbito. Tá? Então, você tem que saber as características daquela colonização patogênica para você poder sintonizar a quantidade de energia ultravioleta que você vai fazer para inativar. Isso a gente fez, demorou 2 anos para a gente ter um estudo bem conclusivo. A gente pegou estudos científicos de todas as que existem ao redor do mundo aí sobre colonizações patogênicas de ambientes. A gente fez um Aham. mesclado, fez um banquinho de dados. Então, a gente, quando entra com um equipamento no centro cirúrgico, eu sei quanto tempo, baseado no tamanho do centro cirúrgico, porque a radiação ela se propaga no espaço, você tem problema da distância. E a radiação eletromagnética ela atenua no inverso do quadrado da distância. Então, todas essas contas você tem que levar em consideração na hora de aplicar o ultravioleta. E aí eu digo, não se assustem, porque a gente já resolveu isso num aplicativo. Tá? Então, é, É, porque é complicado quando o pessoal chega não, com é uma solução complicado. pronta que é igual para todo mundo. Tu tá mostrando Não, aqui, não, não é? não. E Não dá para aquelas chegar com a que. mesma luzinha, ligar uma luz ultravioleta no teto e achar que vai resolver. Exatamente. E ou aquelas que tem um timerzinho que você põe lá, liga o timer, sai correndo e deixa ele terminar. A hora que terminar, você vai. Mas fez o quê? Para quem? Não sabe, né? Uhum. Então, é essa a importância que a gente tem que dar ao estudo científico que a gente fez, voltando lá na faculdade. A gente fez esse estudo científico, demorou. Esse estudo foi feito durante um final de semana inteiro, se fez muitas coletas, vários ambientes e vários andares. E esse estudo foi publicado. Hoje ele está publicado internacionalmente. Então, a Hum. UVCTEC, junto com a faculdade, a gente tem um artigo científico publicado no exterior, Que que bom. é uma das coisas que a Anvisa, através de como é que eles chamam? É uma RT, que eles falam, não é recomendação técnica, alguma coisa técnica, agora não vou Sim. me lembrar do nome, é a número 32, de 21 de junho de 2021. Eles falam que caso alguma instituição de saúde queira adquirir um equipamento de ultravioleta para fazer processo de desinfecção, a empresa deverá apresentar o laudo científico de comprovação de eficácia, mais um estudo publicado internacionalmente, tá? Eu Não é diria para para você qualquer que um. no Brasil ninguém tem, tá? Quer dizer, nós temos, a UVCTEC tem. E eu não conheço nenhum outro equipamento que Sim, tenha, tá? tá. Lá fora tem vários muito bons mesmo, e o pessoal publica, tem muita coisa publicada na Nature, tem muita coisa publicada naquele PubMed, lá tem bastante coisa. Enfim, na Universidade de Colômbia,
é uma universidade americana que eles trabalham muito o ultravioleta lá. Tem um médico lá, doutor Brent, assim. Eu tenho vários artigos dele, são muito legais. Eu tenho toda essa documentação toda científica, eu tenho guardado, porque as pessoas Sim, sim. pedem, eu mando. Mas a gente tem a nossa, né? Nós temos esse Uhum. laudo emitido por um professor doutor em biossegurança de uma faculdade, que é uma autoridade certificadora, e um artigo científico publicado. E o ano passado, não, no final de 2022, o tempo passa muito rápido. No final de 2022, nós conseguimos que a Anvisa nos desse um enquadramento de utilização. Olha Depois só. infelizmente, a gente teve que recorrer à Procuradoria-Geral da União para pedir para a Anvisa nos responder, tá? Foi um Sim, processo bastante interessante, longo, onde nós enviamos vasta documentação para eles, e inclusive as nossas e o que existia para eles poderem dar um enquadramento para nós. Então, hoje a gente tem eu vou dizer assim, eu tenho um número Anvisa? Não, mas eu tenho um documento, um enquadramento e uma recomendação técnica publicada, acho que foi publicada no Diário Oficial, que a UVCTEC está autorizada a trabalhar em ambientes de saúde com o equipamento que ela possui. Bem uhum, legal. que ótimo. Nossa, muito bacana. Mas antes da gente continuar as perguntas, eu queria ir para o nosso jogo, no jogo que a gente já Ó. tem aqui na Ah, IFM Talks, que é o Cheer or Not. Então, a gente vai brindar ou não alguns temas aqui que a gente tem relacionado à nossa conversa. Eu pedi para o Oscar trazer a bebida dele, e como eu sempre digo, eu sou o tá pior aqui, ó. host do mundo porque eu não bebo. Então, a InfraSpeak quase me demitiu quando eu entrei, porque eu não bebia cerveja, e a tradição da empresa é beber cerveja. Mas eu tô aqui com meu suco de uva, o Oscar ali. É a Coca que o Oscar trouxe hoje? É uma Coca-Cola, porque eu também Tá ótimo. não vou beber, não. Então, a Embora brincadeira é o goste de um seguinte. vinhozinho, mas hoje eu não vou beber. Então, a brincadeira é o seguinte, eu vou trazer algumas palavras aqui, eu vou dar o contexto, óbvio, alguns termos, né? Vou dar um contexto e o Oscar vai decidir se ele brinda ou não brinda aquilo e vai dar um parecer ali do porquê. Então, vamos lá. Começando, pensando numa tendência que teve ali da pandemia de home office, agora a gente está com uma tendência do trabalho presencial, Oscar. E aí, a gente brinda ou não brinda o trabalho presencial pensando na qualidade do ar que os colaboradores vão ter quando chegar lá? Se a gente começar a respeitar os direitos dos colaboradores, né, como sair dos edifícios doentes e partir para edifícios saudáveis, assim, pensando na qualidade do ar, eu brindo. Então, vamos brindar. Vamos brindar. Perfeito. O próximo a gente vai falar um pouquinho, acho que é meio mais a importância do laudo técnico. E aí, laudo técnico para tecnologia. E eu não vou nem falar só de UVC, né? Porque tem outras tecnologias, eu não Sim. estou dizendo mais ou menos eficientes, mas que também tem laudos ou não. Então, a importância do laudo técnico na hora de implantar uma tecnologia nova desse grau de importância, né? Com certeza, Rafa, porque hoje a gente tem que começar a ser responsável por aquilo que a gente faz, né? Sim, Então, eu acho que tem que ter sim laudo técnico de comprovação, e se for uma coisa mais séria que trabalha principalmente com saúde, com tem que saúde. ter, tá, uma regulamentação atendida, um laudo científico aprovado por pessoas que têm autoridade para isso. Perfeito. Agora, é, esse que eu vou falar é pensando em termos de cenário, tá? A importância eu sei que a gente brinda, mas falando em cenário atual. Como é que está o cenário de órgãos reguladores para nossa tecnologia, principalmente no Brasil? Dá para brindar ou ainda está faltando coisa? Não vou brindar não, porque está faltando coisa. Eu acho que a gente poderia, vamos dizer assim, os órgãos reguladores, pela importância que eles têm e da forma com que as instituições que dependem dele para terem as suas certificações e comprovações de, vamos dizer assim, de credibilidade, tá? Uhum.
eu acho que eles poderiam andar mais rápido, principalmente no que se refere às inovações. E aí eu não estou falando só do ultravioleta, porque ultravioleta não é nada inovativo, né? Porque Sim. ultravioleta, isso que nem eu falei, nos Estados Unidos está autorizado e recomendado desde 2003, né? Não é da Sim. sua época, você era uma criança ainda, mas É. se É. usa desde 1930, lá, os caras estão usando, porque eu também não estava lá. Mas Então, salvo. eu acho que não brindo não, cara. Eu acho que está muito devagar, eu acho que inclusive eu vou justificar uma coisa, eu tive num evento no CPQD Uhum. lá em Campinas, vocês sabem o que é o CPQD, né? O Centro de Pesquisa e Desenvolvimento, Sim, sim, que sim. antigamente era estatal, pertencia ao Ministério das Comunicações e hoje é privado. Mas é um Uhum. ICT, tá? É um instituto de pesquisa hoje que está pendurado no Ministério lá. Teve um evento chamado Cisfóton, foi o ano passado, hein? Onde estava presente o secretário da, da Ciência e Tecnologia e a Inovação. Ele estava presente lá. E nesse seminário que teve, né, foi uma mesa redonda, bastante grande, bem interessante. Eu comentei com ele, e eu falei nesse seminário, eu falei assim ao secretário, a gente precisava fazer com que, né, as agências reguladoras abrissem um pouco os olhos à inovação, o que está se fazendo, porque está tudo parado. Eu, por exemplo, hoje eu tenho vamos falar em inovação, né? Eu sou um empreendedor que trouxe uma coisa. Nós não somos, a tecnologia não é inovadora, mas a forma com que nós A estamos aplicação é. aplicando porque, como eu te falei, o que nós fizemos em 2021, tá? Nós desenvolvemos esse aplicativo que eu falei para você, baseado nessa pesquisa que demorou 2 anos para a gente Uhum. concluir, de montar os cenários de ambiente por ambiente. Pra você ter uma ideia, até salão de beleza a gente foi pesquisar, tá? Pet Uhum. shop tem Uhum. os mais. No aplicativo tem um menu que você elenca lá e você escolhe onde você quer estar para fazer um processo de desinfecção. Lá ele te dá o tempo que você vai necessitar para fazer isso com o nosso equipamento, porque ele tem uma radiação fixa, tá? Uhum. Isso é inovador. Então eu falei para ele, poxa, secretário, a gente tem uma coisa muito boa porque a gente precisa botar em uso, mas as agências reguladoras não respondem, não querem e tal. Aí eu expliquei todo o processo para ele. Ele falou, eu vou Sim. ver isso. Bom, eu dei o recado, né? Se vai fazer, não vai fazer, eu não sei. Eu estou seguindo a minha vida aqui, eu já tenho esse enquadramento da Anvisa, eu estou seguindo a vida aqui, eu não desisti, embora esteja sendo muito difícil, porque as instituições ainda de saúde não têm conhecimento, a Anvisa não divulga isso, tá? Eu falei o nominho dela, né? Ela não divulga Sim, isso, sim. ela só divulga produto químico, produto químico, produto químico. Bom, esse é um ponto, tá? Tá. E o que eu queria também falar é que para você, hoje no Brasil, conseguir. Uma coisa legal. Vocês conhecem a Qualcomm, aquela Uhum. multinacional de telecomunicações? A Qualcomm tem uma área dentro dela que ela incentiva as empresas americanas de inovação. O ano passado, a Qualcomm aportou 127 milhões de dólares numa empresa Uau. da Califórnia, sabe para fazer o quê? Hum. Para Conta fazer o pra que nós nós. para fazer o que nós fizemos em 2021. Isso eu vi porque eu tenho o datasheet do equipamento dos caras que eles fizeram o desenvolvimento. É a mesma coisa que nós fizemos em 2021, cara. E quanto nós tivemos de investimento no Brasil? Nada. Um patrocínio, Nada. né? Nada. Foi o investidor que Isso foi é lá e triste, pegou. cara. Isso é triste. E aí quando você olha um negócio desse, você fala, caramba, 127 milhões de dólares. E eu Dá de fazer fiz, tanta coisa. e eu fiz aqui com as pessoas que eu conheço, com o meu network, né, com a minha eletrônica, com o meu menino que programou, que faz o código-fonte do firmware do meu equipamento. Quer dizer, cara, aí você olha e fala, poxa, a gente é bom e não dá valor. Ah, sim, sim, sim. Tem muita coisa boa saindo daqui que às vezes a gente acaba pegando mais o internacional, né? A questão de status.
Mas Exatamente. tomara que mude lá para frente. Vamos para a Exato. próxima? Bora? Pensando em cenário atual, tá? Pensando em cenário atual. Como é que é o cenário de desinfecção hospitalar? Dá para brindar ou não? Não. O Não? GDB, não. Não. Você sabe, no Brasil hoje, existe um cenário, que não vou conseguir trazer agora, mas Não, tá. nós temos aí, eu vou falar de rede pública, tá? O DataSUS tem um portal, o portal do DataSUS, ele é muito Aham. interessante e rico de informações, tem muita coisa bacana lá. E eu fui buscar saber para eu poder quantificar, porque o que acontece hoje com as instituições de saúde? Ela vê quanto que ela ganha, tá? Infelizmente, Uhum. assim, Sim, sim. a maior parte das instituições de saúde hoje estão na mão de investidores, tá? Sim, sim, Então, ela tem ela que quer dar um saber, retorno. todo mundo tem que ter, é um Normal. investimento, tem que ter retorno, é Claro, lícito, claro. né? Tá certo, eu não acho ruim nisso. Mas o que acontece, né? Hoje no Brasil, isso você não consegue na área privada, você consegue na área pública, você tem esses números lá no portal do SUS. Hoje no Brasil, tá, eu não lembro agora o número de internações que existem nos hospitais públicos no Brasil ao longo de um ano. Eu entrei lá, você tem, é muito bem feito, tá? Você tem por estado, por cidade, você vai esmiuçando. Eu peguei no grosso lá por região e por estado, e no Brasil você tem hoje que 14% dos internados no Brasil, tá, adquirem uma IRA, ou uma infecção Hum, hospitalar. Nós estamos uhum. falando de 1,5 milhão de pessoas por ano de infecção hospitalar, não é de outras doenças, hein? Estamos falando de infecção hospitalar. Você entrou lá para Sim, fazer uma cirurgia de joelho, que ia ficar sim, 3 dias no hospital, você acabou ficando 20 e 30, tá? Bom, isso tem um custo hospitalar para o SUS, né? Uma coisa é você ficar 3 dias no hospital, outra coisa é você ficar sim, 20 dias com infecção hospitalar, que você tem. Você tem a parte de... Você tem sem a problema. parte toda de antibiótico terapia, enfermagem, você tem hotelaria, você roda tudo que se passa dentro do hotel, 20 dias. Sim, O muda custo completamente o tratamento de O quem está lá custo é dentro. muito grande. Eu peguei esses números, tá, e vi quanto que custava um dia de internação, sim, e um dia de internação com infecção hospitalar. Ela é 3 vezes mais cara, tá? Uhum, Eu peguei esse valor, que em 2019 foi o número que eu consegui, tá? Era R$ 1.530. Aí eu fiz as contas, quanto que custava isso para o SUS, e tem uma pesquisa americana que foi feita durante 3 anos num hospital público americano, uhum, com equipamento de ultravioleta, onde eles passaram a utilizar o equipamento de ultravioleta como método rotineiro de limpeza do hospital. Essas infecções diminuíram 90%. é muito, 90%. é muito. Tá? Bom, eu falei aqui, no Brasil a gente é muito ruim. Nós somos muito ruim. Vou diminuir 20%. 20. Aí eu fiz as continhas todas lá, tá? Eu tenho tudo isso planilhado, tá? Tudo bem bonitinho. Você sabe quanto que a gente economizaria para os cofres públicos em um ano no Brasil? Eu não Dá sei um o número, mas chute. pelos Dá um cálculos que tu chute. fez aí, ah, não Dá um dá. chute. Não tem nem como. Mas pelo cálculo Seis, que tu falou, 6 bilhões. bilhões, Bilhões. Não é milhões, né? 6 bilhões. bilhões. Economia. Sendo bem Economia. ruim. Sendo bem ruim. Sim, sim, sim. Então, você vê que a gente está devendo muito. Ele está devendo muito. Esse dinheiro poderia estar sendo aplicado em outras coisas. Está certo, tem um investimento na compra do equipamento, no processo. Cara, Sim, sim. no processo quase nada, não é nada. Muito pelo contrário. Você utilizando ultravioleta no modo rotineiro de desinfecção hospitalar, você consegue minimizar processo, diminuir produto químico, menos produto químico na rede de esgoto, menos material de limpeza no aterro sanitário. Cara, é um negócio absurdo. Se você for contar esse Uhum. dinheiro todo, é muita grana.
Então, Legal. assim, a gente está aderindo muito, Rafa. A gente está aderindo muito. Dá para fazer muita coisa bacana. Uhum, uhum. Respondi, Perfeito. E eu sei, eu acabei tá? viajando, eu não sei se eu respondi. Não, tá respondido, tá perfeito. Vamos para a última? A Vamos? última é o seguinte, esse é um tema que veio no podcast que aconteceu na Inglaterra com a Airthings, também o FM Talk, só que lá surgiu um tema que são as certificações de qualidade do ar que estão surgindo na Europa. E aí, pensando na importância disso para o mercado. Poxa, olha só que importante elas incentivando, não. E aí, é importante, né? Brinda ou não brinda? As certificações de qualidade do ar. Brindo. Essa eu brindo. Então, Tem vamos que brindar. ter. Eu vou ter que, e vou te explicar porque eu fiz isso. Vamos lá. Fizemos uma outra pesquisa Uhum. dentro de um hospital privado. Não vou falar o nome aqui, tá? Sim, sim. Nós fizemos. E nós pegamos um equipamento de captura do ar de uma indústria Uhum. emprestado de uma indústria farmacêutica. Esse equipamento mede o nível de segurança do laboratório farmacêutico na produção de remédio. Nós Olha só. pegamos emprestado esse equipamento. Ele é pequenininho, mas ele é muito legal, porque você consegue controlar a quantidade de ar que você quer captar, a velocidade, um monte de coisa. E esse ar é captado numa placa de Petri que fica dentro do equipamento. Daí você tira aquilo, então leva para o laboratório para fazer análise, né? Deixa lá em estufa e tal. Nós fizemos isso no corredor de uma unidade de terapia intensiva de um hospital privado, hospital bom, tá? Uhum. Isso vai gerar um artigo científico que a gente está fazendo, ainda não foi publicado, mas a gente está escrevendo já. É porque Aham. demora muito, porque quando você faz um artigo Sim, sim. científico, você vai e volta, vai e volta. Os caras ficam te questionando um monte de coisa. Bom, nós captamos isso e fizemos. A qualidade do ar do hospital, vou falar do hospital, tá? Mas em qualquer lugar que você vá, que você vá fazer isso, a, a qualidade do ar é um cheio de micro-organismos aí, que podem ser bons e podem ser muito nocivos à saúde, né? Então, a gente fez isso, a gente viu o, o que a gente respira, sabe? A gente levou para o laboratório, eu tenho as fotos das placas de PET, do que cresceu um pouco de tudo ali, tá? Ela tinham bactérias ali que estavam incontáveis, não dava para você fazer quanto que tinha ali. Mas, assim, a gente fez isso, eu acho que essa preocupação com a qualidade do ar ambiente, ela vem crescendo, ela tem sido motivo de muito Uhum. congresso, muita conversa lá fora. Aqui no Brasil ainda não vi isso, tá? Mesmo até na comunidade de facility aí de FM, eu não tenho visto se discutir muito isso. Eu até Sim. estava numa conversa outro dia na Abrafac com o pessoal e tinha um que fazia manutenção de ar-condicionado. Ele falou: a gente usa ultravioleta, mas não é todo mundo que quer, que gosta e tal. Tem gente que acha que faz mal. Pô, tem gente que acha que ultravioleta é radiativo. Tem perguntas para mim que falam assim: pô, mas eu posso entrar dentro da sala depois que terminar o processo? Eu falei: pode, não tem problema nenhum. Ah, mas não é É urânio. radiativo, não vai fazer. É feito Não, com urânio. exatamente, sabe? Então, por aí você vê, e olha, são perguntas feitas por pessoas que têm certa cultura. Então, você vê Sim, o sim, sim, grau sim. de desconhecimento que a gente tem Da nessa tecnologia, tecnologia. não é que a pessoa tenha coisa, é porque realmente ninguém fala do tema. Ninguém fala do tema, exatamente. Então, por isso que eu te agradeço a oportunidade de estar aqui falando. A gente poderia ficar aqui a tarde inteira, né, conversando, falando sobre isso. Tem muita história para contar sobre isso. Estamos fazendo uma outra pesquisa agora que está rolando. Ela vai ser uma pesquisa de perna longa, que a gente chama. Ela vai durar Uhum. 6 meses. Está sendo feita num importante hospital público da Grande São Paulo. Tá? Isso já está dando muito o que falar lá. Por quê? Porque outro dia ligaram perguntando assim: olha, posso usar o teu equipamento em outra área fora da pesquisa, porque eu estou com um problema, não estou conseguindo resolver. Falei: lógico, pode levar. Olha, então você Entendi. vê que, só para você ter uma ideia, a unidade onde a gente tá fazendo a pesquisa, ela vinha eles são muito controlados, o CCIH do hospital é muito bem controlado.
Eles tinham métricas de infecção hospitalar e, e óbitos. É uma enfermaria oncológica, onde os pacientes são imunossuprimidos ali, você tem qualquer coisinha, você leva um paciente a óbito. Eles vinham com uma média de 2, 3 óbitos por mês nessa. É, e por infecção hospitalar, não Sim, pelo sim, sim, motivo oncológico, motivo infecção sim. hospitalar. KPC principalmente. KPC é uma superbactéria hospitalar. No primeiro mês, a gente conseguiu diminuir para 1 óbito, e nos 2 outros, já está no terceiro mês, nós estamos indo para o Uhum, quarto. Nos 2 outros meses, nós não tivemos nenhum óbito na enfermaria. Com o uso regular do ultravioleta adjuvante à limpeza química, que não pode deixar de fazer porque é protocolo Anvisa. Então, você não pode deixar de uhum. fazer, mas nós entramos com o ultravioleta como depois da limpeza terminal, a gente entrou e com o ultravioleta nós derrubamos a zero o Sim, número de óbitos. é que na verdade esse aqui seria o ideal, né? Falando de funcionalidade, né? Entra em conjunto e faz uma mega higienização do ambiente. E aí você tem um resultado como esse que você está falando, Né? né? Perfeito. Oscar, obrigado por participar da nossa brincadeira. A gente vai continuar com a nossa conversa, mas essa brincadeira que a gente diz, mas eu acho que ela traz temas importantes de uma forma mais rápida. Nada. A gente conversou sobre papéis importantes aí, e então acho que é bem bacana. Brigadão. E agora, de um tema que Eu tu estava falando agradeço. agora, eu acho que é um tema bem bacana. Pensando em quem trabalha com FM e manutenção, na prática, como é que funcionaria a aplicação de UVC? Como é que eu faço? Tipo, eu contratei a UVC Tech para fazer uma aplicação, seja no hospital, no ambiente. Como é que entra isso na minha rotina de manutenção? Quais são os cuidados que eu tenho que ter? Pode ter pessoas durante a aplicação, a gente falou do não depois, não é urânio, gente, calma. Não é urânio. É só o VC. Não Não é é urânio, UVC. enriquecido, não é nada disso. Não é radioativo o negócio, mas tem que ter cuidados. Então, como é que seria a rotina de aplicação para um ambiente, por exemplo, um ambiente hospitalar? Como é que funcionaria isso na aplicação hospitalar? Consegue ajudar? Vamos lá. O ambiente hospitalar é o ambiente que eu acho assim que é onde o resultado ele é mais vai ser mais percebido, vamos dizer assim, tá? Uhum. Por conta das doenças, por conta da qualidade do ar e tudo mais. Ele não é radiativo do jeito que eu falei. Tem alguns casos onde o hospital ele tem um programa que eles chamam, que é o tal do giro do leito, que para eles é muito importante, a velocidade com que você vai liberar aquele Sim, leito. Tem sim. um estudo da própria ANAP, que é a Associação Nacional dos Hospitais Privados, que diz que o giro de um leito dentro de um hospital privado, da rede, dos associados dele, é de 1 dia e 1,2 dias, mais ou menos. Então, veja bem, a pressão que se faz, isso eu não estou dizendo em época de crise que o hospital fica lotado, que você tem que Sim, fazer sim. aquilo acontecer. Mas essa é a média nacional de uma pesquisa que eles mesmos publicaram. Tá? Então, o que acontece? Hoje, o ultravioleta, para ser aplicado, vou falar no caso hospital, você primeiro que tem que estar com o quarto vazio, você não pode ter gente. Existem 2 tipos de ultravioleta. Existe o ultravioleta com lâmpadas de mercúrio de baixa pressão, que emite um comprimento de onda de 253,7 nanômetros, e tem um ultravioleta mais baixo, tá? Que é o de 222 nanômetros. O de 222 nanômetros não faz mal para o ser humano, porque ele não tem capacidade de penetrar Penetrar a na pele. pele, exatamente. Em contrapartida, ele é mais fraco, vamos dizer assim, do poder de vista de desinfecção. Sim, Funciona? Funciona. Até o sol é um agente desinfetante. O sol é rico em radiação ultravioleta. Às vezes a gente vai comprar óculos na ótica, ele põe naquela maquininha, né? Para te enganar, olha, não passa ultravioleta. Na verdade, qualquer óculos que seja com uma lente, mas não passa ultravioleta. O ultravioleta passa em cristal puro, em cristal dopado adequadamente para se deixar passar o ultravioleta, tá? uhum. Então, a lâmpada é feita no caso da lâmpada de ultravioleta, é feita de cristal.
E ela é feita de um cristal dopado com outros minerais que deixa passar a radiação no comprimento de onda de 253,7 ou de 222. Tá certo? Então Uhum. tem tudo isso aí que a gente precisa saber. Bastante matemática aí. Tem bastante tecnologia na história. Tecnologia. Tanto é que você pode usar a ultravioleta para fazer só desodorização e não desinfecção. Você pode usar isso em Ah, cozinhas industriais, essas coisas, porque o comprimento de onda de 185 nano, que é emitido por lâmpadas de baixa pressão de mercúrio, mas que não passam para fora, porque você tem que comprar lâmpada própria para isso, tá? sim, Você sim, sim, consegue sim. gerar ozônio, o 185 gera ozônio. E aí você faz Uhum, desodorização com ozônio, uhum. entendeu? É, Então, essa parte eu tem, trabalhei mais com ela. tem bastante coisa legal aí. Mas a gente estava falando do. A gente começa a viajar e eu perco onde a gente estava lá. A gente estava falando da aplicação, como é que funcionaria isso Aplicação. no dia a dia? Então, Pro Facility Manager pensar assim, tá, eu gostei da tecnologia, mas como é que isso vai funcionar no meu dia a dia? Como é que isso vai acontecer? para a qualidade do ar, hotéis, motéis, que precisam rodar mais rápido, que você tem maior circulação de pessoas, não estou excluindo o hospital. O hospital não exclui de nada, tá? Tudo tem que ter lá. Superfície, ar, Sim, tudo que for sim, possível tem que sim, ter, sim. tá? Mas nesses ambientes, mas assim, eu trabalharia no ar. Eu trabalharia com fazer um retrofit, não precisa mudar nada no ar condicionado. Eu faria apenas um retrofit inserindo, tá, a tecnologia em pontos críticos do sistema, onde melhoraria até a sua eficiência energética do ponto de vista da limpeza dos motores, dessas coisas, porque não vai forçar. É a tal da limpeza lá no front coil, né? No caso do sistema central de Sim, ar-condicionado. sim, sim, sim. Tá? E aí já tem Então, um ganho, né, um ganho de eficiência. é muito simples de fazer, a gente já tem dispositivos projetados para isso, para assim, dispositivos mais que não são tailor-made, né? Eu não vou ter que projetar um sistema específico para aquela rede. A gente já tem algumas coisinhas que a gente pode inserir na rede, nos sistemas mais comumente usados aí de duto, essas coisas, para melhorar a qualidade do ar interno. Isso pode ser feito em qualquer escritório que tenha ar-condicionado central, essas coisas todas. Nos hospitais também. Agora, já a desinfecção de superfície, você tem que ter um equipamento lá dentro do ambiente, onde você vai irradiar a ultravioleta e ela vai fazer a desinfecção. Nesses casos, você não pode ter pessoas dentro do ambiente. Vai matar. Tem gente que fala, vai morrer, vai pegar câncer, vai ficar cego, né? É radiativo, vai ficar verde. Não, nada Vai disso vai virar o Hulk. acontecer. É, existe um órgão americano que é um órgão de metrologia, mas da metrologia da parte de radiação, chama Aham. AGCIH. Eles medem tudo quanto é equipamento que faz radiação, algum tipo de radiação eletromagnética, eles medem quais são os níveis aceitáveis pelo corpo humano, tá? Uhum. E para um UV fazer mal para um ser humano, ele tem que ter uma quantidade de radiação bastante grande por 8 horas. Nossa. É, não, não vai Então, fazer mal. assim, Acho que não antes vai. E disso o ambiente outra, está limpo, né? 15 minutos no. Olha, vamos falar de um ambiente hospitalar que é o meu que eu conheço mais. Você vai numa UTI, um espaço de uma UTI de 4x4 fechada, em pé direito normal, 4x4, tá? Você vai demorar 15 minutos. Tá. 15 minutos. Então vamos lá. Então vamos pensar em termos práticos. A gente já tem o procedimento de higienização de uma UTI, por exemplo. O que a gente faria seria incluir nesse procedimento esses 15 minutos a mais no final, que vai fazer Hoje, esse complemento da higienização. hoje a gente faz isso. O ultravioleta entra nesse processo como um cara que vai resolver as falhas do ser humano. Porque você imagina uma colaboradora de qualquer empresa de facility fazendo uma limpeza num quarto de hotel. Essa colaboradora, ela tá sendo pressionada por salário, Sim, velocidade que ela tem que fazer aquela limpeza, porque ela está sendo cobrada que tem que entregar rápido. Isso é muito comum, tá? Eu estou falando coisas que eu presencio todos os dias. sim, sim. O Corinthians perdeu,
O marido bateu no filho, o filho dela foi para a escola doente. Qual é a qualidade que esse colaborador vai entregar na limpeza que ele vai executar? Não precisa falar, tá? A Então falha você humana vê, existe em qualquer em situação qualquer situação. e Ou nesse ultravioleta entra caso, para, vamos dizer assim, corrigir essas falhas. ele faz o Imagina, complemento, né. a Anvisa exige que, que um quarto hospitalar tem que ser limpo após a saída de um paciente, tem que ser limpo, eles chamam de limpeza terminal. Tem que ser limpo teto e parede. Você já viu Uhum. um colaborador limpando um teto, né? Lá com o É, rodinho, ou com a escada com medo de cair. Cara, não fica legal. Agora, você põe um equipamento de ultravioleta embaixo, esquece limpeza de teto e parede, porque você não vai encontrar material orgânico no teto e na parede, a não ser que o cara esguichou é, sangue na parede. Então, não tem material orgânico. Você põe o ultravioleta, você minimiza tudo isso. Isso nos Estados Unidos é feito corriqueiramente. Aqui no Brasil, você tem que passar pano com produto de peróxido de hidrogênio, quaternada de amônio. Você tem que passar, porque a Anvisa manda. sim. É É, protocolo. eu lembro que na Outra época coisa, que pode não, falar. desculpa. Não, não. Outra Não, coisa não. que acontece, você tira um cara de um centro cirúrgico para fazer para ele, entre ele sair do centro cirúrgico e ir para a enfermaria, para o quarto, ele passa pela UTI. É meio que praxe isso, tá? Às vezes, esse paciente é uma cirurgia tão simples, ele nem deita na cama. Ele senta naquela cadeirinha lá e fica esperando o quarto dele. Às vezes é 10, 15 minutos, ele já vai para o quarto. O hospital obriga que a facility faça uma limpeza terminal nesse quadro. Ou seja, vai trocar todo. Ele nem mexeu na cama, nem chegou perto. Tem que trocar toda a roupa de cama, fazer a limpeza, lavar chão, lavar parede, lavar o teto. Tá? Quanto dinheiro jogado fora? Sim. Quanto desperdício? E outra, vai limpar o quê, né? Às vezes, e isso a gente comprovou nas pesquisas que a gente fez, até suja. Porque aquele carrinho, aquele paninho, né? Aquela colaboradora que está com aquele avental, mesmo que ela ponha aqueles negócios por cima, cara, ela entrou ali, Ela passou o dia trabalhando com aquilo, né. ela carregou coisa para dentro. A gente É. comprovou isso, sujou. Em vez de limpar, É, sujou o que estava eu limpo. acho que é importante o pessoal entender, a gente não é contra, a gente não está se posicionando Sim, contra, não, o procedimento precisa acontecer. A gente tá o que está sendo colocado aqui dá para ser mais eficiente, né, dá para trazer mais eficiência para esse procedimento. E aí a gente, como facility managers também, e pensando até no rendimento que isso tem, no resultado final, a gente tem que colocar isso na ponta do lápis também e apresentar esse tipo de solução, a né. qualidade da entrega, eu comprovo para você, a qualidade da entrega feita com ultravioleta após uma limpeza qualquer é muito melhor do que uma limpeza terminal em cima lá. Isso a gente viu, cara. Isso é fácil de Uhum. ver. É fácil de ver. Sim, Tá? sim, sim. É, a questão de laudo. Qualidade Isso da aí a gente entrega. está lá naquela parte que a gente comentou do laudo, né. O laudo a gente Sim, fez justamente assim, faz o teste, coloca um ambiente de controle, um ambiente que é limpo com UV, compara os 2 e você percebe o que aconteceu de melhoria, é né. isso Isso aí. ficou claro. Oscar, indo para a nossa última pergunta para a gente fechar, a gente já falou bastante disso, a gente já passou bastante em cima desse tema, mas para ficar claro para o pessoal e até para ser um poder de convencimento para quem está interessado em estudar e apresentar isso para a diretoria do hospital ou de um, como é que a gente faz para falar sobre retorno de investimento sobre a tecnologia do VC? Né? Onde é que está o retorno desse investimento, o ganho dele? A gente falou de eficiência energética, por exemplo, de um sistema de ar-condicionado, né? A gente menos manutenção, mais eficiência energética, então aí a gente já tem um ganho. Onde é que a gente consegue apresentar os ganhos para falar com uma diretoria, por exemplo, e dizer, ó, vamos estudar essa solução, vamos colocar ela no papel aqui, trazer alguém para falar com a gente? É. Aí a gente tem que falar um pouco de coisas intangíveis. Porque, por exemplo, você Sim. não vai aplicar ultravioleta e ir no bottom line ali e ver, opa, economizei tanto. Não, você tem que Não, dar não. tem que ter uma certa análise da coisa. Vamos falar de novo do hospital. O hospital ele tem
Ele ganha, vamos falar, ele ganha dinheiro nos 3 primeiros dias de internação, depois vira custo operacional que muitas vezes nem o seguro paga ou cobra, Uhum. tá? E também tem muita glosa. Esse é um ponto, tá? Por conta de infecção hospitalar. Você passa de 3 dias para 20 dias. Você tem coisa aí. Você tem giro de leito, você tem uma série de coisas que são, vamos dizer assim, são quase que intangíveis, mas são custos que o hospital tem que ter. Outro custo que o hospital, com a aplicação do ultravioleta, ele pode ter melhora da imagem do hospital, como sendo um hospital mais seguro. Falo isso porque deu para entender, né? Eu conversei com o meu médico, que fez uma cirurgia em mim, e eu tinha duas opções. Ó, vamos aqui, eu não vou falar nome, tá? Mas vamos aqui, vamos Não, aqui. não, por favor, sem Ah, mas problema. o meu plano de saúde paga aqui o Mega Blaster. Cara, eu estou dizendo para você, vamos aqui. Eu falei, mas por quê? Porque aqui está mais limpinho. Ele falou. Eu falei, não, agora vamos conversar. Como isso aí é mais limpinho? Eu falei assim, olha, acontece o seguinte, a gente liga para o CCIH dos hospitais e pergunta como é que está aí nível de segurança de infecção. Ah, não, ó, nós estamos com um surto aqui disso, disso e disso. Todo hospital tem, tá? Não Uhum, é, uhum. não é Sim, é o mais controle bonito ou deles. mais feinho que todos Não, não, têm. eles têm Todos que ter esse têm. controle. Então, não, vamos aqui porque aqui está melhorzinho do que aquele lá, a probabilidade aqui é melhor. Então, isso é imagem do hospital. E é dinheiro, porque o médico deixa de fazer naquele que você escolheu para ir para o outro. Por quê? O Sim. médico sabe onde está melhor. Ele vai operar lá e aquele hospital ganha, o outro deixou de ganhar. Então, esse é um tipo de custo, tá? Então, se você tem esses custos, você tem custo por giro de leite, você tem custo por imagem, tá? E você Uhum. tem aquele custo que, vamos dizer assim, é do ser humano. Quanto mais rápido você. Isso aí eu fiz, cara. Quando eu estava fazendo pesquisa lá em Campinas, eu perguntava para os pacientes, tá, do hospital, perguntava para ele, o que você mais deseja hoje? O que você quer? Voltar para casa. Sim, Voltar para casa. Não é ficar bom, eu quero me curar, eu quero voltar para casa. sim. O que que acontece quando você pega uma infecção hospitalar? Você vai ficar 20 dias no hospital, cara. Você vai ser reintegrado à sociedade em mais tempo, muitas vezes isolado, porque você pegou uma bactéria muito contagiosa que não pode ter visita. Você fica naquelas áreas de isolamento que existem, tá? Então, você tem todos esses custos escondidos, né? E não se fala. O custo social é muito importante. Uma sociedade, um ser humano saudável, com saúde, pô, ele produz muito mais, ele contagia muito mais as pessoas, sabe, assim, Sim, alegre do ponto de vista bom, né? sim. É, e Então, aí, Oscar, completando aí a tua fala, eh, não dá para depois ter a hipocrisia de falar ESG, e eu invisto em ESG, mas não pensar nesse tipo de coisa, né. Como tu falou, tem toda a parte de imagem, tem toda a parte de melhoria para o colaborador e para o cliente e o paciente, dependendo do teu negócio. Então, assim, tô falando de ESG, tá na moda, tá na moda, tá na moda, mas aí na hora que ninguém chega num ponto pratica, desse, ninguém pratica, cara. Só se hum, fala, é muito bonitinho, mas ninguém pratica. Você falou, pegou um ponto legal. O colaborador da facility, que trabalha dentro de uma instituição de saúde, ele está muito propenso a pegar uma infecção hospitalar, muito mais do que o próprio paciente que está ali. E o sim. absenteísmo nessas facilities é grande, Sim, sim. grande. Quando começou a pandemia, eu estava trabalhando na área, de odontologia. A grande preocupação deles era criar sistema de segurança para o profissional, porque ele que está o tempo todo recebendo aquele jato que tu falou de micro-organismos, Aerossol. né. Então esse aerosol está acontecendo com ele, o paciente aconteceu ali um momento e depois ele sai. Mas para o dentista que está ali o dia todo, atendendo o dia todo, atendendo aquilo o dia todo, a preocupação é com ele, é com a pessoa que dá suporte para ele ali no consultório também, né, a enfermeira que dá e são essas pessoas que fazem girar dinheiro dentro da empresa, né. A Sim, gente tem que vamos pensar em ter resultado, já que foi a pergunta, né. é. Tu falou, absenteísmo das pessoas, pessoa doente, etcétera, tudo isso que tem que pensar e calcular também. Então, o uso da tecnologia, ele não traz um custo que você vê bottom line, assim, mas são custos que você começa a ver e lá na frente você fala, puxa, é mesmo, né? Sim, sim, sim. Não, Como que,
E complementando, até como eu te falei, já trabalhei na área e coisas que a gente comentava, é o que tu falou, um hotel. Entrar num quarto de hotel sem cheiro de mofo é um diferencial bem grande. Eh, Limpeza com giro mais rápido. Tem 15 minutos a mais, tudo bem, mas a qualidade da limpeza é maior. Tu começa a botar isso na experiência do cliente também, experiência do usuário daquele quarto. Então tu começa a ter esses diferenciais competitivos que tu pode usar isso a teu favor na hora de divulgar teu negócio. Então tem ganho, tem a preocupação, tem o SG, tem esse ganho também, não é uma coisa. E quando a gente pensa, tu estava falando em bottom line, quando a gente fala num shopping, por exemplo, se a gente está falando num sistema de ar-condicionado do tamanho de um shopping, o ganho de eficiência energética vai aparecer, Muito né? grande. Esse vai aparecer. Esse é outro que aparece, tá? E Né? outra Vai coisa, aparecer. a empresa de manutenção, isso é um estudo, outro estudo americano, diz que se você faz rotineiramente de 6 em 6 meses a limpeza da serpentina, você passa a fazer demorar um ano para fazer, porque não cria Sim, fungo lá. né? Dá de mudar o tempo da preventiva, no caso, para o Da pessoal, né? preventiva, exatamente. É o preventivo a ganhar prazo. Oscar, chegamos no fim da nossa conversa. Obrigado mesmo Poxa, por que pena. aceitar. Não, dá para ir muito longe, mas nada impede de Dá. voltar e a gente continuar esse tema em outro momento, né? Mas te agradeço muito. Foi muito esclarecedor. Espero que tenha sido. Sei que a gente falou muito de tecnologia, dos benefícios, mas se prestar atenção, isso está sim envolvido no nosso negócio, é estratégico para vocês que estão aí no outro lado. Então, assim, prestem atenção, deem uma estudada. O Oscar vai deixar para a gente os contatos dele também para conversar. Quem quiser saber mais sobre a UVC Tech, Oscar, ou quiser conversar contigo para conhecer melhor a tecnologia UVC, investir nela, como é que faz? Bom, primeiro eu queria te agradecer por essa oportunidade de estar aqui falando mais sobre essa tecnologia maravilhosa aí que a gente tem. Vamos usar, vamos usar. Eu fico à disposição de quem quiser, eu não tenho o menor problema em disseminar esse conhecimento, tá, que eu adquiri durante esse tempo todo. Estudei bastante, mas eu acho que valeu a pena. Então, eu me coloco à disposição. E ultravioleta hoje, cara, é o que eu faço todo dia, no dia a dia. Então, tem bastante coisa, tem bastante assunto, tem bastante história, né? Se eu ficar sentado aqui fazendo um cheers aí com vinho, nós vamos sair daqui meio Vai redondo, longe. vai longe. E, e se consegue fazer muita coisa, Rafa. Eu acho que tem muita Sim, coisa sim. boa para fazer. A gente só precisa de apoio dos órgãos reguladores. Aí é meu apelo para que essa coisa saia do, sabe, do esconderijo, saia da caverna, né? O pessoal está na caverna ainda e venha É, para a superfície aqui para a gente trabalhar melhor. Tem ganhos financeiros? Tem. Tem muito ganho social, tá? Tem muito ganho sim. social, que é a qualidade de vida das pessoas, baseado na qualidade do ar que a gente respira. Sem ar a Hum. gente não vive. Com ar ruim a gente fica doente. Fica A doente, gente vai teve para o um exemplo grande, né? hospital. Exatamente. Tá? Então, Perfeito. Oscar, telefone tu tá- e telefone, essas coisas não sei se você vai colocar depois. pode botar. Pode falar. O meu telefone é de São Paulo, né? O 11 98182 5055 e o meu e-mail é oscar.torres@uvctec, não tem o h, .com.br. É tech de Perfeito. tecnologia nacional mesmo. E o nosso Perfeito. equipamento foi todo ele desenvolvido com produto Nombra. brasileiro, tá? No Brasil. A Bacana. única coisa que a gente tem que trazer de fora é lâmpada. Lâmpada só Sim. se faz lâmpada boa na Bélgica, Olha só. tá? É. A terra da cerveja da Clarissa, para quem viu o episódio, vai lá no episódio da Clarissa sobre experiência do usuário, que ela também fala de cerveja lá na Bélgica, bem bacana. Ela, inclusive, estava lá quando estava dando a entrevista. Vai Oscar, ver que os brigadão. copos são de cristal, que são feitas de lâmpadas também. Vai que seja. Lá tem ela explicou pra gente que lá cada cervejaria tem seu copo. Oscar, Ok. brigadão mais uma vez. Imagina, eu que Pessoal, agradeço, cara. se quiserem falar com o Oscar também, podem entrar em contato comigo na comunidade. Eu sou moderador da comunidade, como eu falei. Entre em contato através do WhatsApp, do Slack, através de e-mail e a gente redireciona também, tá? Se vocês tiverem alguma necessidade. Não esqueçam de se inscrever na comunidade. A gente acabou de lançar para vocês um estudo sobre cargos e salários, comparando o cenário brasileiro com o cenário europeu também, que a gente fez esse estudo lá na Europa. Então a gente tem todo um estudo de cenário de manutenção e facility management
qual é a média, se está acompanhando, se não está acompanhando, como é que é a graduação do pessoal, se é graduado, se tem mestrado, se não tem. Então, todas essas informações estão lá, estão comparando com o mercado europeu para a gente entender onde é que a gente está. E ele é de graça, é só se inscrever lá na comunidade. E não esqueça que em junho a gente vai ter o IFM Tour, tá chegando aí, e onde a gente vai falar sobre gestão de pessoas. Pessoas é o tema principal, a gente vai falar de gestão de pessoas nesse cenário inovador que a gente tem aí de IoT, de inteligência artificial e os desafios que a gente tem com contratação, retenção de pessoas. Perfeito? Então, é isso. Pode falar. Você falou um negócio bacana, IoT e tal. O que a gente está fazendo hoje nas pesquisas que a gente está levando correndo com o CPQD lá em Campinas, nós estamos levando o equipamento para a nuvem e aí fazer integração com plataformas de gestão de facilities utilizando o 5G já. Então vai ser, hoje ele é um IoT, mas não é um IoT, né? Você fala com ele, mas não fala, porque ele é muito standalone, embora você faça tudo comunicação via Bluetooth, hoje você vai. Mas a gente vai levar ele para a nuvem, vai ser um dispositivo IoT integrado com qualquer plataforma de gestão via 5G. Perfeito. É isso. Perfeito, pessoal. Obrigado e até a próxima IFM Talks. Até mais.